Oi, pessoal. Tá a aula que estava faltando para o ABS e a gente vai bater um papinho hoje sobre Zika vírus, tá? O objetivo dessa aula é orientar a vocês para a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o risco da infecção pelo Zika vírus durante a gestação, tá? E a forma de conduzir gestantes exposta ou infectada por esse vírus. Parece que a entrada desse vírus no Brasil se deu no Nordeste, tá? E a sua dispersão coincide com o aumento da incidência dos casos de microcefalia em comunidade infestada pelo Aedes aegypti, pelo mosquito, né? Mas eu tenho esse casozinho clínico bem interessante. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, a gente avaliando esse caso, lendo aqui. Então, é uma identificação de uma mãe de 35 anos, do ensino médio, completo, casada, mora em Natal, Rio Grande do Norte, o bairro é Pajuçara, região saneada, uma moradia de madeira, nega terreno baldio na vizinhança, tá? Boa condição social, idade gestacional de 39 semanas a termo, não tem o tipo sanguíneo, não tem hepatite B, tem cicatriz de citomegalovírus, de rubéola e de toxoplasmose, sífilis negativa e HIV negativa. Tomou 2 doses de vacina contra a hepatite B, não fuma, não bebe, não usa drogas, não fez transfusão sanguínea e os antecedentes são inocentes. No primeiro trimestre apresentou dor muscular e eritema em todo o corpo, embora o quadro não fosse compatível com Zika vírus. O parto foi uma cesariana, a bolsa estava rota, rota no ato, não havia alteração no líquido amniótico, o APGA foi para 9, considerado bom. O bebê nasceu em outubro com sexo masculino, uma criança com microcefalia e o restante do exame físico é todo normal. Pesou 4 kg 140 gramas, uma estatura de 48 centímetros e um perímetro cefálico de 31 centímetros. Tá? É muito importante nós sabermos quando houve a contaminação. No primeiro trimestre? No segundo e no terceiro? O que a gente avalia nesse slide? O que eu posso avaliar? Se você, na pré-organogênese, na primeira e na segunda semana da fecundação até a formação do disco bilaminar, normalmente ocorre a perda do concepto, ocorre o aborto. Já no período embrionário, o sistema nervoso começa a se formar a partir da terceira semana. Da terceira semana à sexta semana, tá? É o período mais crítico para se contrair a Zika e, porventura, ter o desprazer de calcificações cerebrais ou, pior ainda, uma microcefalia. Então, com base nas informações da embriologia, é possível deduzir que quanto mais precoce ocorrer o evento ligado à malformação, maior o risco de que o prognóstico do feto ou do RN seja mais comprometido, visto que o acometimento estará ocorrendo numa fase de pluripotencialidade celular. Como visto,
o sistema nervoso inicia sua diferenciação precocemente, mas o risco de algum comprometimento cerebral, ele continua até o término da gravidez. Se as alterações disruptivas ocorrem com frequência menor nos trimestres finais da gravidez, pouco se conhece a respeito das alterações funcionais. Como se sabe, os processos de mielinização continuam até após o nascimento. É importante que se fale que as informações nessa aula, tá, e as recomendações aqui divulgadas foram fundamentadas e estabelecidas a partir do conhecimento atual. Tem muita coisa de Zika que nós ainda não conhecemos. Um pouco das particularidades desse vírus. A detecção desse vírus ocorreu em 1947, em um macaco reso, que foi colocado como sentinela para monitorizar a febre amarela em uma floresta chamada Zika, aí advém o nome, no sul da Uganda. Embora a primeira evidência da infecção humana pelo Zika tenha ocorrido somente em 1952. E isso só foi possível por meio de uma avaliação retrospectiva realizado anos atrás, oriundo de vários países da África, em estudos publicados posteriormente. Desde essa época tem sido descrito casos esporádicos na África e na Ásia. E o maior surto epidêmico ocorreu na ilha de Iapa, em 2007, onde foram observados casos caracterizados por exantema, conjuntivite e artralgia. Aqui é o Aedes aegypti. Ele tem umas asas translúcidas, pretinho, apresenta uns riscos brancos no dorso, na cabeça e nas pernas, mede meio centímetro, menos do que 1 centímetro. Esse mosquito, ele vive em média 45 dias. Uma vez que o indivíduo é picado, demora para ter sintomas, ou às vezes nem apresenta sintomas, entre 3 a 12 dias. A transmissão do Zika ocorre numa temperatura tropical, raramente abaixo de 16 graus, sendo a mais apropriada entre torno de 30, 32, 34 graus. Por isso, ele se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. A fêmea coloca ovos em condições adequadas, lugar quente e úmido. É importante lembrar que os ovos que carregam o embrião pelo mosquito transmissor da Zika podem suportar até 1 ano em locais secos e podem ser transportados por longas caminhadas, longas distâncias, grudada nas bordas dos recipientes e esperando o ambiente úmido para se desenvolver. Essa é uma das razões para a difícil erradicação do mosquito. Para passar da fase do ovo até a fase adulta, o inseto demora em torno de 10 dias, em média. E os mosquitos acasalam no primeiro ou no segundo dia, após se tornar adulto. E para passar da fase do ovo até a fase adulta, o inseto aproximadamente também 10 dias. Tá?
É por causa disso que a gente tem dificuldade de combater esse mosquito. Hoje, todos os estados da federação apresenta alguns casos de Zika. Então, esse vírus, ele é da família Flaviridae, a mesma família da febre amarela, da dengue e da zika, tá? Aí é onde nós temos a dificuldade diagnóstica, porque dengue, chikungunya, fica difícil, fica muito similar, praticamente da mesma família, só não a chikungunya, tá? Devido ao grande número de estruturas celulares comum a todos os arbovírus, justifica a dificuldade na elaboração de testes diagnósticos, o que provoca um número elevado de reações cruzadas, inviabilizando até o momento um teste sem limitações. Vocês vão ver a dificuldade para se dar o diagnóstico. Então, aqui um pouco de histórico, eu já falei um pouco no slide em que eu mostrei o mosquito. A Zika, as primeiras evidências foram em Uganda e Tanzânia, em 52. Aquele surto na ilha de Iapa foi em 2007, tá? Em 2013 e 2014 nós tivemos na Polinésia Francesa, onde nós tivemos pela primeira vez as complicações neurológicas, e em 2005 Brasil e América do Sul, onde no Brasil foi diagnosticado a microcefalia. Quando ele atacou a Polinésia Francesa, né, atingiu 80% da população. Os primeiros casos no Brasil foram no Rio Grande do Norte e Bahia. Aqui, mostrando um trabalho nosso, um trabalho brasileiro, em que em 2015 diagnosticaram 21 pacientes com febre, racho cutâneo, conjuntivite e artralgia, com formas mais brandas do que a dengue, e uma sorologia para dengue negativa. Foi diagnosticado detectando o RNA do Zika via transcriptase reversa, RT-PCR, no soro, dentro dos 5 dias após o início dos sintomas. Esse trabalho foi publicado aqui e os pacientes foram do Rio Grande do Norte, em Natal. Mas o histórico, os primeiros casos identificados foi aqui entre nós, foi em Camari, na Bahia, em 2015, em abril, e em maio, no mesmo ano, em Natal. A teoria da introdução é uma teoria. O Campeonato Mundial de Canoagem, que aconteceu no Rio em 2014, né, advindo de países do Pacífico. Mas a transmissão ocorre principalmente entre mosquito e homem. Ele também transmite esse mosquito o vírus da chikungunya e da dengue. Os ovos são resistentes até um ano, esperando um ambiente propício para o ovo passar para o mosquito. Dura 10 dias. Por isso, o combate ao mosquito e a sua proliferação são consideradas a única forma efetiva de controle dessa doença. O mosquito Aedes aegypti, ele tem uma aparência inofensiva, assim, uma cor de café ou preta, listras pelo corpo, como eu já falei, costuma picar nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, evitando o sol forte. No entanto, mesmo nas horas quentes, ele pode atacar a sombra, dentro ou fora de casa. A suspeita é que alguns ataques possam ocorrer durante a noite. O indivíduo não percebe,
a picada, pois não dói e nem coça no momento. E o mosquito, ele voa baixo, até 2 metros. É muito comum picar nos joelhos, panturrilhas e pés. A nossa preocupação como obstetra é a transmissão vertical e a transmissão sexual. Nós vamos discutir outras transmissões aqui durante a nossa apresentação. Aqui, os meios de transmissão: vertical, sexual, através do sangue e materiais de hospital. Importante é que a sexual, através do sêmen de indivíduos contaminados, ocorre a presença de hematoespermia. É um fenômeno mais tardio, aproximadamente com 30 dias, e orienta-se o uso de condom por um determinado período de tempo para evitar a transmissão para a mãe, certo? A transmissão através da transfusão foi descrita num surto da Polinésia Francesa. Aqui, esse trabalho mostrando a persistência do vírus da Zika em fluidos do corpo. Aqui ele mostra, nesse trabalho, um estudo que ele avaliou a presença do vírus do Zika no esperma até 3 meses após a contaminação do homem, tá? Então, ele orienta que homens que tiveram Zika têm de usar condom por um período de 6 meses, para não transmitir para a parceira um feto com Zika, levar um feto com Zika. Tá? Aqui é o trabalho mostrando, né, que ele encontrou através do PCR, né, detectar o RNA do Zika, foi encontrado em 56,4 em 31 homens, num total de 55. Né? As diretrizes do CDC e FDA, mulheres acometidas pelo vírus Zika devem aguardar pelo menos 8 semanas após o início do sintoma para tentar engravidar. Já os homens, como eu acabei de falar, 6 meses após o início do sintoma para tentar reproduzir. Bem, o diagnóstico de Zika, ele é muito clínico. Lembrando que das nossas limitações decorrente do elevado percentual de casos assintomáticos. Lembrar de fazer também o diagnóstico epidemiológico, tentando esclarecer a trajetória da gestante em termos de viagem e convivência com pessoas doentes ou que tenham visitado áreas de elevada endemicidade da infecção pelo Zika. O marcador principal para o diagnóstico de Zika na gestante é o exantema. Pela a protuberância desse abdômen, acredito eu que já tem passado, deve estar bem próximo ou já deve estar no 3º trimestre. Acreditamos nós que, se for Zika, as lesões não vão ser de microcefalia, de lesões incapacitantes para o concepto quando nascer. Acredito eu. Nós vemos naqueles slides, acho que o 2º ou 3º slide, mostrando que o risco maior é nas primeiras semanas, a partir da 3ª semana até a 6ª, 7ª semana, 8ª semana. Então, devemos notificar gestantes com exantema, né? Para o diagnóstico da causa do exantema serão solicitadas amostras sanguíneas, como hemograma, e também para confirmar a presença do vírus através do RNA, do PCR.
O hemograma ajuda a diferenciação da infecção virótica para a infecção bacteriana. A contagem de plaqueta informa sobre o risco de episódios hemorrágicos. Avaliar, fazer o diagnóstico diferencial também para toxo, herpes, rubéola, citomegalovirose, para saber se essas doenças também, que poderiam ter sido a causa de exantemas, que poderiam ter sido a causa também de microcefalia, tá? De calcificações cerebrais. Tá? Então, o que é que as pacientes que apresentam sintomatologia? Elas apresentam manchas vermelhas intensas que surgem entre o primeiro e o segundo dia. 90 a 100% do caso de Zika tem esses exantemas. Dor de cabeça moderada, hipertrofia ganglionar intensa, tá? Coceira moderada, inchaço nas articulações, conjuntivite tem uma frequência de 50 a 90% dos casos. Acometimento neurológico é bem raro, tá? Então, as características da Zika é uma febre baixa, menor que 38,5, acompanhada de um exantema por 1 a 2 dias, com prurido, dor muscular leve, edema das articulações, de leve a moderado. O prurido e a conjuntivite não purulenta são observados na grande maioria dos casos, tá? E os sintomas desaparecem com 7 dias, 4 a 7 dias desaparecem os sintomas. Na Zika, o exantema é mais acentuado do que na dengue e na chikungunya. Já o comprometimento articular é bem menor, comparando com essas duas outras patologias que sempre serão usadas no diagnóstico diferencial. Aqui, nós vamos avaliar a Zika, comparando com dengue e chikungunya. A gente vê que a Zika tem uma febre pequena, ou subfebril, ou uma febre de 38 graus, 38,5. As manchas surgem de uma frequência de 90 a 100% os exantema, tá? É intensa a hipertrofia ganglionar, tá? Já bem moderada na chikungunya e bem leve na dengue, tá? Na chikungunya, a dor articular é bem intensa. Na dengue é moderada, tá? Então, as informações sobre as causas gerais do exantema, tais como intoxicação exógenas, alergia a medicamento ou substâncias alergênicas, deve ser objetivamente interrogado para essa mãe. Aqui eu achei esse slide bem interessante, porque nós vamos trabalhar com a doença febril e o exantema. Quais são as patologias para fazer o diagnóstico diferencial? Nós temos HIV, dengue, febre maculosa, Zika. A Zika tem o exantema precoce e artralgia, tá? A dengue tem a mialgia e sinais de alarme. O HIV, normalmente HIV agudo. A chikungunya, você tem uma artralgia, uma artrite bem acentuada, tem uma cronificação da doença. A leptospirose normalmente é acompanhada de icterícia. Sepsis bacteriana também pode ter. O sarampo normalmente tem uma tosse, tem uma coriza, tá? Então, para a gente avaliar a quantidade de patologias que tem
que tem uma doença febril acompanhada de um exantema agudo. Repetindo, Zika se caracteriza por febre baixa, que normalmente dura 1 a 2 dias. A dor muscular é leve. O exantema com coceira, com prurido, dura de 2 a 7 dias. A conjuntivite não é purulenta e é muito comum. Dor e edema nas articulações com intensidade de leve a moderada. Complicações. Tá? A maioria das complicações nas mulheres grávidas infectadas por o vírus da Zika geram bebês normais. Mas uma minoria, aproximadamente 5%, sofrem de distúrbios neurológicos congênitos permanentes. As complicações para a gestante, complicações clínicas, são raras. Desidratação extrema, a síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia. Eu vou dar destaque às duas últimas. A síndrome de Guillain-Barré. Já foi comprovado em estudos com animais o neurotropismo do vírus Zika. Tá? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença incomum do sistema nervoso, em que o próprio sistema imunológico ataca as células nervosas, causando fraqueza muscular, por vezes paralisia, e foi detectados casos, e aqui eu estou mostrando, nesse slide, o primeiro caso, tá? Que ocorreu na Polinésia Francesa, casos de Guillain-Barré. Foi uma mulher da Polinésia com uma parestesia nas 4 extremidades. O diagnóstico é dado de acordo com os critérios de Bristol. Então aqui, mostrando que pode ocorrer somente nos nervos da cabeça, a síndrome de Guillain-Barré, tá? Comprovando o que a gente já sabia anteriormente do neurotropismo do vírus em animais, também comprovou na espécie humana. Aqui mostra uma garota de 15 anos com mielite aguda ocasionada pelo Zika. Tá? As imagens da ressonância magnética mostrando, e foi feito um PCR na urina e também no fluido espinhal. Esse trabalho foi publicado em 2016. E no feto? Para anomalias fetais ocorrerem devido à infecção congênita, são necessárias, primeiro, que a mãe seja contaminada. Segundo, que ocorra contaminação fetal. E que o feto desenvolva a doença, principalmente no primeiro trimestre. Aqui, esse slide mostra a infecção pelo Zika vírus versus a síndrome congênita. O crânio, ele não cresce, porque o cérebro não se desenvolve. Você dá o diagnóstico quando você faz o perímetro cefálico e você encontra um perímetro cefálico menor que 2 desvios padrão da média esperada para a idade e sexo. E é importante que nós saibamos
que naqueles fetos nos quais o único achado é um perímetro cefálico abaixo do 2 desvio padrão, o resto está tudo normal, esses fetos podem estar representando a extremidade inferior da população normal, tá? Então, seria bem inteligente nós repetirmos com um mês uma nova avaliação desse feto. Faz o ultrassom, repete. Então, na micro eu tenho uma cabeça pequena, um cérebro pequeno, calcificações cerebrais são muito frequentes, apresenta uma testa inclinada para trás, é uma desproporção crânio-facial, pode comprometer a visão e a audição e normalmente também apresenta artrogripose, tá? A microcefalia, ela pode estar associada a epilepsia, paralisia cerebral, alteração na fala, visão, audição. É uma catástrofe, é uma catástrofe. E deve-se também ser afastado outras causas de microcefalia, né? Temos aproximadamente 500 causas de microcefalia. Eu vou dizer algumas aqui, tá? Trissomia do 13, 18, 21, sífilis, toxoplasmose, rubéola, herpes simples, citomegalovirose, parvovirose B19, o uso da idantoína, cocaína, crack, intoxicação por cobre. É um mundo a quantidade de diagnóstico diferencial que você tem de fazer, tá? Mas você procura fazer, você faz a zika, faz a tosse, né? Toxoplasmose, rubéola, né? Citomegalovirose e as avaliações que possam ser feitas dependendo de cada local onde você tem condição de solicitar. Normalmente, amigos, o atendimento pré-natal dessa gestante, em que você chegou a dar o diagnóstico que esse feto tem uma microcefalia, ele deve ser encaminhado para um serviço de medicina fetal. E o diagnóstico você faz quando a medida do perímetro craniano ou do RN for abaixo de 2 desvio padrão para a idade gestacional e o sexo. Alguns autores consideram também o percentil, observando que 2 desvio padrão abaixo dá mais ou menos no percentil 3. E a gente sabe que uma microcefalia grave, ou seja, se a medida do perímetro cefálico estiver abaixo de 3 desvio padrão, mais grave é o prognóstico para esse conceito. Aqui umas imagens, bem característico, tá? É bem característico. Você bota os olhos e você dá o diagnóstico tanto no ultrassom como no bebê quando nasceu, né? Importante que ele é bem característico quando ele tem um perímetro cefálico menor que 3 desvio padrão. Mas nos casos em que as varreduras mostrem uma discrepância ainda maior, né, ou naqueles que apresentam anormalidades cerebrais definitivas, então seria de bom grado se nós pudéssemos associar na investigação uma ressonância magnética, um acompanhamento ecográfico. A avaliação pós-natal, quando houver confirmação laboratorial da infecção materna ou fetal por Zika. É importante que se faça um exame histopatológico da placenta, faça o PCR do cordão, e esses bebês são seguidos na infância. Aqui é mostrando uns achados, né, de genesia do verme cerebelar, a genesia do corpo caloso,
esse slide ele destaca várias calcificações cerebrais, né? É importante que esses bebês sejam acompanhados num serviço de medicina fetal, para poder ficar fazendo todas as avaliações. Aqui é mostrando outras alterações que possam acontecer no cérebro. É estabelecido pelo Ministério da Saúde que a presença de calcificações no sistema nervoso central, alterações ventriculares, né, hipoplasia cerebral, hipoplasia de vermes, alargamento da fossa posterior maior que 10 milímetros, a genesia do corpo caloso, todos esses dados devem levar a pensar numa doença congênita de Zika. Aqui é mostrando lesões oftalmológicas, mácula e perimácula do nervo óptico, e aqui o enrijecimento da musculatura e as articulações da artrogripose. Então, fetos com uma circunferência craniana abaixo de 3 desvio padrão, ou naqueles com alterações cerebrais definitivas, nós podemos analisar as vantagens de uma amniocentese para PCR para Zika. A mãe deve estar ciente do que a sensibilidade e a especificidade do teste são ainda desconhecidas. No entanto, no caso de anormalidade cerebral fetal, no ultrassom e um resultado de PCR positivo, a probabilidade de os dois estarem associados é muito elevada. Provavelmente você deve estar com a Zika congênita. Aqui uma publicação nossa, tá? De 2015, em que 2 pacientes com feto com microcefalia, sendo detectada o vírus, né? Em 2015, a publicação foi 2016, esse vírus foi detectado no líquido amniótico, tá? Publicação brasileira. Bom, é muito importante que agora a gente sabe que a casualidade entre Zika e microcefalia, mas no passado nós não sabíamos. Então, os principais achados que auxiliam a compreensão da patogênese e a causalidade. Olha, de 47 a 2006, foi detectada a doença nos humanos e detectaram o neurotropismo, ou seja, uma predileção pelo sistema nervoso, em camundongo, em animais. De 2007 a 2014, em 2008, detectamos a transmissão sexual nos Estados Unidos. Em 2013, a transmissão vertical na Polinésia Francesa. Em 2013, primeiro caso de Guillain-Barré também na Polinésia Francesa. Em 2014, também lá a transmissão sanguínea foi confirmada. Em 2015, aí somos nós, a identificação num paciente transplantado. Na Bahia, avaliamos uma síndrome de Guillain-Barré. No Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, foi detectado o vírus no tecido e no líquido amniótico. Em novembro de 2015, começou a se estudar a relação e se publicar a relação entre microcefalia e Zika vírus. Em 2016, encontramos na urina e na saliva o vírus. Em 2016, avaliou-se defeitos congênitos, fazendo uma revisão da casualidade com Zika. E em outubro de 2016, nós tivemos evidência da associação do vírus Zika com microcefalia. E aqui eu quero mostrar a teratogenicidade, critérios de Sharp para avaliação da relação entre a infecção por vírus Zika e a microcefalia e outras anomalias cerebrais. Está atualizado. Thomas Shepard,
ele é um pediatra que em 1994 ele desenvolveu uma metodologia em que consiste na relação de 7 experimentos para provar que uma dada teratogenicidade se aplica a um dado agente. Ou seja, um determinado fator, como no nosso caso, o vírus Zika, está causando defeito congênito, a microcefalia. Deixa eu dar uma passadinha nesses critérios, porque esses critérios comprovou cientificamente a associação do vírus Zika com a microcefalia. Então, exposição ao Zika, momento crítico durante o desenvolvimento do pré-natal. Aqui é o primeiro critério. Foi confirmada a observação de calcificação cerebral ao final do primeiro trimestre ou início do segundo. Gestante teve contaminação e você encontrou uma calcificação cerebral. Achados consistentes em mais de 2 estudos robustos. Atualmente nós temos 26 estudos publicados. Então, cumpre os critérios, o primeiro foi cumprido, o segundo também. Características clínicas e anomalias específicas. Anomalias cerebrais graves, pele do couro cabeludo redundante, achados oculares, artrogripose e pé torto. Esse critério está cumprido? Sim. O 4. Exposição ambiental rara associada a defeitos raros. Histórico em gestantes expostas em viagens, gerando casos. A média de microcefalia no Brasil é de 2 a 10 mil para nascidos vivos. Com o pico em Pernambuco, foi de 2 para 48 para 10 mil nascidos vivos. Para 10 mil nascimentos. Teratogênese em modelo animal, lesões cerebrais em primatas não humanos. Foi confirmado. Associação deve ter sentido biológico. Os achados são similares a outros teratógenos virais. Exemplos: rubéola, citomegalovírus. Desde 1952, há evidência de neurotropismo do vírus. Várias evidências de que o vírus afeta as células progenitoras cerebrais. Também cumpriu. Prova em um sistema experimental de que o agente atua em um estado inalterado. Não se aplica esse caso a agentes infecciosos. Diagnóstico. Eu me lembro que quando eu acompanhando esse caso, quando os trabalhos foram publicados e nos Estados Unidos confirmaram essa associação, eu fiquei vibrando, porque muita gente achava que esses trabalhos não tinham o menor fundamento. Médicos do Nordeste, né? Mas foi uma grande vitória essa confirmação. Aqui mostrando o diagnóstico diferencial entre a dengue e a chikungunya em relação à zika. A dengue tem mais mialgia, astenia e discrasia sanguínea. Já a chikungunya é mais a artralgia e a zika é mais o rasgo cutâneo, a conjuntivite, além do acometimento neurológico, que nas outras duas é bem mais raro. Então, aqui eu estou mostrando um fluxograma para orientar as ações diagnósticas e de vigilância em saúde no atendimento da gestante com exantema. Gestante com exantema, em qualquer idade gestacional, tem de preencher uma ficha, né, notificada, vai colher material para tentar diagnosticar Zika. Tá? Para confirmar a infecção em gestante com exantema, até o momento o exame de eleição é reação em cadeia de polimerase, via transcriptase reversa, que é o RT-PCR. É importante
oportunidade para se dar o diagnóstico da infecção por Zika, seguindo a técnica do PCR, é importante que se faça em determinado período. Até o 7º dia é o período ideal para se fazer. Comumente, apresentou os sintomas, ou seja, o exantema, o prurido, a conjuntivite não purulenta, até o 5º dia é o ideal para que se colha o material. O PCR da urina ele pode ser realizado até o 11º dia, tá? Então, do 1º ao 5º dia dos sintomas, detectar o RNA através do RT-PCR, tá? Após os 5 dias do sintoma, a sorologia para Zika, IgG e IgM tem um aumento muito grande de reação cruzada com a dengue, tá? A limitação dos testes do PCR é porque eles só podem detectar a Zika apenas durante ou imediatamente a seguir a infecção aguda, tá? Por outro lado, os testes de sorologia para IgM e para Zika são problemáticos, devido a uma reatividade cruzada com outros flavivírus e algumas imunizações. Esses fatores podem levar a uma alta taxa de falso positivo de testes sorológicos para o vírus da Zika, embora um resultado de sorologia negativa possa ser valoroso para descartar um passado de infecção por Zika. Então, realmente, os testes são muito falhos e a gente já tinha falado, o ideal é fazer a pesquisa do RNA através do RT-PCR, mas limitado o período, nos 5 primeiros dias depois da sintomatologia. E naquelas que não apresentam sintomatologia, o diagnóstico aí pode ser muito tardiamente através do ultrassom ou de uma ressonância magnética. Quais seriam nossas condutas? O que devemos fazer? Nós temos de combater o mosquito, tá? E repelente eletrônico, citronela, limão com cravo, areia nos pratos, sal grosso, borra de café, carro com fumacê, são coisas inócuas. O importante é nós eliminarmos o criador do mosquito. Não há tratamento antiviral específico, Os pacientes devem ter repouso, deve ser bem hidratada, utilizar antihistamínico para as erupções pruriginosas, antitérmicos dá preferência ao paracetamol. A prevenção, infelizmente não há vacina. A maior prevenção é eliminar os criadores dos mosquitos, evitar locais com presença dos mosquitos, uso de telas, uso de repelentes, uso de inseticidas, os repelentes, a gente usa mais o icaradina, que diz que dá uma proteção até de 10 horas, o nome comercial é Expose, 20 a 25%. O ideal é você usar de 4 horas, ele não dá proteção por 10 horas não, tá? Bom, já que o problema é o mosquito, vamos conhecer os seus hábitos. Ele voa abaixo, 1,5 m, tá? Ele é atraído por roupas escuras. Então devemos usar roupas claras, pois não atrai o mosquito. Ele voa com mais agilidade em temperaturas acima de 28 graus. O horário de voo normalmente é de 9 às 16. Adora locais sem saneamento básico e sem coleta de lixo. Então, diante desses dados, devemos evitar esses locais de saneamento deficiente. Difícil é quando você mora lá, como é que você vai evitar, né? Proteger pés e pernas, camisas com mangas longas, proteger o máximo da área exposta, tá?
O mosquito gosta de luminosidade e de temperatura tropical. É tudo bom para ele aqui do Brasil, né? Principalmente no Nordeste. O Zika, ele é transmitido na amamentação, mas já foi encontrado no leite materno, mas nenhum caso suspeito de transmissão foi relatado. Nesses casos, os benefícios da amamentação superam os riscos. Pessoal, muito obrigado. Vou colocar essa aula para vocês e estou ansioso para voltar. Já não aguento mais essas férias. Obrigadão. Tchau, tchau. Estou à disposição de perguntas pelo WhatsApp.